Oi pessoal, como pode melhorar? Meu nome é Sidney Jorge e a reflexão de hoje tem o título Os Dois Reinos. Era uma vez dois reinos. Cada um possuía um castelo gigantesco envolto por casas e estabelecimentos de trocas dos diversos materiais criados pelos habitantes. Ficavam bem distantes um do outro, cercados por um muro equivalente à altura de mais de 10 pessoas. Conforme os muros foram construídos primeiro, ninguém via o lado de fora. Não sabiam da existência do outro. Passadas várias gerações, um jovem instrutor despertou a curiosidade de ver como seria o outro lado do muro. Uma regra proibia tal feito. O ímpeto juvenil fora maior e, confeccionando uma corda feita de panos, lançou-a por cima do muro, escalando-o, e logo foi surpreendido com a imagem, ainda que embaçada, de uma construção ao longe. Notou também um rio cuja largura era indescritível por ser muito extensa. Rapidamente arriscou contar aos superiores que, intrigados, dirigiram-se aos reis e rainhas. Chamaram as pessoas entendidas em construção. Decidiram fazer uma escada até a altura do muro para verificarem as informações dos instrutores. Ficaram admirados, pois os costumes sempre afirmaram que seu reino era único. Após muita conversa, manifestaram o desejo de ir até lá. Em seu reino, a maioria das coisas era feita de pedra, muro, paredes, utensílios, casas. Alguns artefatos eram de metal, colhidos em uma pequena mina, derretidos e cunhados no calor do carvão mineral. Se alimentavam da criação de cabras e também lhe ofereciam o leite. Os construtores mostraram os desenhos de uma passagem de pedras a se fazer sobre o rio, para deixar a água seguir seu curso. Os moradores concordaram, abriram caminho pelo muro e iniciaram a construção da travessia. O barulho daquele movimento chegou aos ouvidos das pessoas do outro reino. Era muito estranho. Uma criança alcançou uma árvore próxima ao muro. Subiu, olhou e gritou: "Tem gente do outro lado e estão construindo." Chamaram os carpinteiros. Montaram uma escada até o topo do muro. Viram aquelas imagens ao longe. Reuniram e discutiram qual seria o procedimento diante das circunstâncias. Não conheciam o material usado na obra que viram. O terreno de seu reino apresentava o solo mais arenoso e úmido. Assim, usavam para o plantio das árvores e de seu alimento baseado em vegetais e hortaliças, destinadas também às aves que lhes traziam ovos. Os responsáveis pelas obras riscaram nos papéis o projeto de uma travessia para investigar a outra construção. Reuniram as pessoas, as madeiras, as ferramentas, abriram um buraco no muro, dirigiram-se ao rio e iniciaram a construção da travessia de madeira, de tal forma que o rio pudesse seguir seu fluxo. Muito tempo se passou e a cada dia uma obra ia aproximando-se da outra. As pessoas dos reinos atravessaram as aberturas dos muros e caminhavam pelos arredores, olhando perplexas todo aquele espaço. Em suas concepções e formações, apenas reconheciam o céu, seus astros e suas condições visíveis no interior do reino. Iam até as travessias em construção, voltavam e guardavam na memória as novas experiências. A passagem sobre as águas do rio estava mais perto de se encontrar. O reino de pedra não conhecia a madeira e o reino de madeira não sabia da pedra. A curiosidade permitiu a aproximação das travessias. Ainda não se entendiam, a linguagem era diferente, mas quanto mais as construções chegavam perto uma da outra, acolhiam as imagens, a forma das vestimentas e decodificavam alguns sinais e sons uns dos outros. A dedicação foi tanta a ponto de ser possível combinar a estruturação do encontro das travessias de pedra com a de madeira. Os dois reinos não foram treinados para a guerra.
Acreditavam que só existiam eles mesmos, cercados pelos respectivos muros. Assim, jamais necessitaram de uma batalha, não tinham esse conceito. Por isso, as travessias foram planejadas sem receios. Chegou o dia da união do resultado de todo o trabalho dos reinos. As linguagens, um tanto mescladas e ainda confusas, permitiam alguma interação. Os nomes das ferramentas e de materiais característicos de cada reino já faziam parte do idioma de um e do outro. Marcaram o encontro no momento em que o sol estivesse bem no meio do céu. Os reis e as rainhas foram chamados. As lideranças do Reino da Madeira também se apresentaram. As pessoas estavam admiradas com a resistência daquele caminho edificado sobre o rio durante anos e com materiais tão diferentes. Tudo para viver o encontro dos dois reinos. Nesse momento, combinaram o estudo dos projetos, o conhecimento dos materiais, das produções e da troca de matérias-primas. A adaptação da linguagem permitiu a inclusão de várias descobertas sobre o modo de ser de cada reino. A maior crença deles foi abaixo, quando perderam a certeza de que havia somente um reinado na Terra. Gradualmente iam declinando parte do muro e aumentando o espaço deles. Alguns artesãos fizeram mercadorias fora do mercado, juntando madeira e pedra. E assim termina a história dos dois reinos, deixando uma reflexão sobre a importância de abrirmos nossos corações e construirmos pontes que levem ao encontro e acolhida de outras realidades, que proporcionam uma vida nova. Dizem, às vezes, que o coração é de pedra, ou às vezes que o coração é de madeira, e não absorve a possibilidade de construir pontes do encontro, do respeito às condições dos outros. Nossas crenças podem estar nos cercando e nos cegando, deixando de ver a realidade de uma forma diferente. Pensamos que o sol é destinado apenas à nossa redoma de reclamações, julgamentos, preconceitos, desprezos, culpa, orgulho. Entretanto, quando rompemos as barreiras inexistentes que insistimos em materializar, percebemos o sol iluminando a vida de todos, iluminando a vida das outras pessoas, iluminando a vida de toda a criação, e notamos uma realidade melhor, cada vez melhor. Muito obrigado e até a próxima reflexão.